Deixa eu perguntar para vocês. Estão conseguindo visualizar a tela aí, gente? Todo mundo? Sim. Tá. Sim, sim. Pessoal, então é o seguinte, essa revisão, eu vou fazer uma revisão aqui nesse slide, coisa bem rápida, só dos tópicos principais. E aí depois dessa nossa aula aqui e a da próxima, eu não sei que dia foi, a gente vai marcar outra também. As nossas aulas vão ser baseadas basicamente em resolver as duas provas, tá? Então vai ser uma revisão baseada em questões. Aqui no primeiro slide, eu vou revisar coisas principais que vocês devem saber, e aí depois as outras aulas vai ser a resolução das provas. Então é interessante que vocês tenham aí em mãos as provas que vocês fizeram, tá? Prova um e a prova 2. E aí vocês já vão conferindo o que vocês erraram e, ao mesmo tempo, vocês também já vão fazendo as correções das questões, né, que não conseguiram fazer. Né? Então, poxa, essa daqui eu errei, então já vou corrigir aqui com a resolução do professor. Ou essa daqui eu não consegui fazer, então já vou copiar a resolução do professor para tentar entender. Beleza, gente? Então é importante que vocês tenham em mente isso. Ó, vamos começar aqui. Infelizmente, o meu mouse não está tão legal, então as letras que eu vou escrever aqui no slide não vão ficar tão bonitas, mas eu quero que vocês prestem atenção mais na minha fala, tá? Então vamos lá. O nosso conteúdo, vocês lembram, é o conteúdo de termoquímica, tá? Então nós estamos estudando termoquímica. O que é a termoquímica? A termoquímica, de maneira bem resumida, eu quero que vocês entendam que é uma parte da química que vai estudar basicamente a energia das reações, tá? Então, a termoquímica, na hora que vocês ouvirem falar de termoquímica, eu quero que vocês gravem logo que termoquímica está relacionada com energia, tá? Então, nunca vocês devem confundir termoquímica com velocidade de reação, tá? Que isso aí não tem nada a ver. A termoquímica sempre estuda energia. Ela não vai estudar se a reação é rápida ou se a reação é lenta. Isso aí já é outra área da química. Então, quero que vocês entendam que a termoquímica estuda energia. Então, por exemplo, se você pegar uma reação química simples, vamos lá, pega um comprimido de Sonrisal, coloca numa água, ele vai sofrer processo de efervescência. Ali é uma reação química. Aquela reação química, se ela liberar calor ou se ela absorver calor, quem vai estudar essa parte de absorção ou emissão de calor vai ser a termoquímica. Agora, se o comprimido vai sofrer processo de efervescência mais rápida ou mais lenta, já não é a termoquímica que estuda, é a cinética. Então, termoquímica estuda basicamente a energia envolvida nos processos químicos, ou nas transformações físicas também, né? Congelamento da água, processo de fusão. Então, isso também envolve termoquímica, mas a princípio são estudos das reações químicas, da energia das reações químicas. Deu para entender até agora, gente? Deu. Sim. Beleza. Aí vamos lá, vamos para a parte de classificação de processos. Os processos termoquímicos, eles têm duas classificações interessantes, que é essa classificação aqui, ó, eles podem ser endotérmico, só vou escrever endo, ou pode ser exotérmico, tá? Então, os processos termoquímicos, eles podem ter essas duas classificações, endotérmico ou exotérmico. Os endotérmicos são processos na qual nós temos isso aqui, ó. Nós temos absorção, né? Absorção de energia ou absorção de calor. São os processos endotérmicos, absorção de calor. Já os processos exotérmicos, nós temos o contrário. Nós temos a liberação de energia ou liberação de calor, tá? Aí vocês vão lembrar de uma coisa interessante também. Processo endotérmico, o sinal do calor, né, é sempre positivo. Processo exotérmico, o sinal do calor é sempre negativo. Ou seja, o calor, que é a energia, ele tem um valor numérico, né, tem um número, que é a medida, e tem também um sinal, beleza? Então, o calor ele pode ser menos 10 ou pode ser mais 10. E esse sinal é para indicar se o processo é endotérmico ou exotérmico. Então, sinal positivo, endotérmico, sinal negativo, exotérmico. Endotérmico, absorve calor. Exotérmico, libera calor. Tranquilo até agora, gente? Tranquilo.
Tá. Entendeu, Ana Beatriz? Sim. Beleza, então vamos lá. Ó, certo, então isso aqui é a parte importante. Então vamos lá. Vamos focar agora nas reações químicas. Então, ó, se eu tiver uma reação química, então, por exemplo, uma reação química, tipo A mais B, formando um composto C, né? Tem essa reação química. Vocês vão lembrar o seguinte, que na termoquímica nós vamos chamar o calor, né, o calor das reações, que é a energia, nós vamos chamar de um outro nome. Que nome é esse, professor? É isso aqui, ó. Todo o calor na termoquímica nós vamos chamá-lo de entalpia, tá? Então esse nome meio estranho, esquisito, entalpia, ele nada mais é do que a energia ou calor. E ele tem um símbolo de H. Então, a entalpia, que é o calor da reação, ele vai ser representado por esse parâmetro aqui, tá? Que é a entalpia, tá? Então, na hora que falar em entalpia, eu já quero que vocês lembrem. Entalpia quer dizer calor ou energia. E o símbolo desse parâmetro é o H. Então, toda vez que tiver uma reação química, o que nós vamos medir é o calor da reação, ou variação de calor dessa reação. E essa variação vai ser medida através de um delta. Variação quer dizer delta. Então, se eu estou medindo variação de calor, eu vou estar medindo variação de entalpia. Então, se eu pegar uma reação química, do lado dela vai ter sempre um ΔH. Né? Que ΔH? Esse ΔH significa o quê, professor? Significa variação de entalpia dessa reação genérica aqui. Tá? Variação de entalpia dessa reação genérica aqui. Aí alguém vai perguntar, acho que sumiu o slide. Ixi, apagou tudo, meu Deus do céu, não salvei. Ah, tá aqui. Alguém vai perguntar assim, professor, como que calcula o ΔH dessa reação, né? Aí vamos partir para talvez a fórmula mais importante aqui da termoquímica, tá? Que fórmula é essa? Fórmula que vai calcular o ΔH da reação. Então, o ΔH da reação vai ser sempre isso aqui, ó. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, gente, toda vez que eu pedir o ΔH de uma reação, automaticamente na cabeça de vocês tem que vir essa fórmula. Entalpia dos produtos menos reagentes, tá? Entalpia dos produtos menos reagentes. Só tem duas exceções à regra. Que exceções à regra são essas? Quando envolver lei de Hess, que eu não uso essa fórmula, eu vou usar o somatório das entalpias das reações parciais, e quando envolver entalpia de ligação. Quando envolver entalpia de ligação, essa fórmula aqui não vai ser usada. Agora, todos os outros casos, eu vou sempre usar produto menos reagente. Quero que vocês gravem. Produto menos reagente. Todos os outros casos, beleza? Menos em entalpia de ligação. Então, por exemplo, ó, na hora da prova, vocês vão gravar isso aqui. Entalpia da reação é produto menos reagente. Aí você está fazendo essa questão. Na hora que você vê a prova e vê uma questão assim de entalpia de ligação, aí você já liga o sinal de alerta. Ah, aqui eu já não vou usar aquela fórmula. Porque entalpia de ligação vai ter uma exceção à regra que a gente vai ver mais na frente, tá? Agora, todos os outros é isso. Então, por exemplo, ó, se lá numa questão da prova eu forneço aqui uma reação química para vocês, aí eu falo que a entalpia do reagente A é 10, do reagente B é 20 e do reagente C é 40, né? Digamos que eu tenho isso. Tem alguém querendo entrar aqui na turma? Deixa só eu tentar ir lá, gente, aí eu volto para explicar a vocês. Tem alguém? Tá, beleza. Então vamos lá. Todo mundo está enxergando o slide agora, não tá, gente? Tá enxergando aí, né, Gisele? Uhum. Então, ó, digamos que lá numa questão eu tenho essa reação química aqui, ó, o A mais o B formando o C. Aí lá vai ter uma tabelinha dizendo que a entalpia de formação do A é 10, entalpia de formação do B é 20, entalpia de formação do C é 40. Aí eu pergunto, qual seria a entalpia dessa reação química? Aí você lembra, vou usar a entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente. Aí tem que lembrar que é o somatório. Então, se eu tiver dois reagentes, eu vou somar a entalpia dos reagentes.
Se eu tiver 3 produtos, eu somo a entalpia dos produtos. Então, esse meu caso específico aqui, ó, seria ó, ΔH igual entalpia dos produtos, que vale quanto? 40 menos a entalpia dos reagentes, que é o somatório deles, que vai ser 10, que está lá, mais o 20, né? 10 mais o 20. Então, o ΔH para essa reação aqui seria igual, então vamos lá, 40, que é a entalpia dos produtos, menos o somatório da entalpia do reagente, que vai ser 10 mais 20, que é igual a 30. Então, aqui seria 40 menos 30. E a resposta seria o quê? Mais 10. Então, nesse meu caso, a entalpia calculada aqui vai ser igual a mais 10, né? Eu não falei a unidade, mas geralmente é quilojoule, então seria mais 10 quilojoule. Ah, professor, deu um valor positivo. Então, se deu um valor positivo, eu já venho aqui, ó. Então, é uma reação endotérmica. Por quê? Porque o ΔH foi positivo. Então, ela absorve calor. Eu quero perguntar se vocês conseguiram entender esse exemplo básico. Deu para entender, gente? Deu para entender. Alguém colocou alguma mensagem no chat aí, gente. Eu não estou conseguindo olhar o chat, não, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem no microfone, pelo amor de Deus. Beleza? Tem alguém copiando isso aí? Só para saber? Eu estou. Eu tô. Tá. Quando vocês terminarem, vocês me avisam? Me avisem? Eu copiei já. Já copiei também. Tá, beleza. Então, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui. Vamos lá. Não tá indo. Não tá apagando, então eu vou descartar. Tá. Vai ficar mais fácil. Eu vou criar mais 2 slides. E aí, eu vou ficar editando esses 2 slides em branco aqui. Fica mais fácil para a gente ficar trabalhando. Tá. Então, vamos lá. Ó, essas entalpias, isso aqui é interessante também. Essas entalpias que são fornecidas nas questões e nas tabelas é uma entalpia chamada entalpia de formação. Que entalpia de formação? O que significa essa entalpia de formação? É o calor envolvido na formação de uma espécie química, tá? Então é o calor envolvido na formação de um mol de uma espécie química. Então isso aqui é interessante. Você tem que gravar que essa formação ela está sempre relacionada à formação de um mol de uma espécie química. Aí você vai perguntar assim, professor, mas ela está sendo formada a partir de quem? A partir dos seus elementos no estado alotrópico comum ou na forma comum como é encontrada na natureza. Então, quero que vocês gravem isso aqui é importante demais, gente, viu? Então, a entalpia de formação, ela está sempre relacionada à formação de um composto a partir dos elementos fundamentais. Então, deixa eu colocar aqui um caso bem simples para vocês entenderem. Então, deixa eu escrever aqui, quero que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu estou tentando escrever isso aqui com o mouse, gente, aí além de ficar feio, ainda é um processo lento, tá? Então, vamos tentar entender isso aqui, ó. Entalpia de formação. Entalpia de formação. Vocês vão conseguir entender isso aqui, tenho certeza. Então, vamos lá, entalpia de formação. Vamos tentar montar a equação para entalpia de formação e depois a gente vai tentar interpretar o que isso significa. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou estudar a entalpia de formação da água, que é o nosso composto mais simples. Então, tá aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, água, tá? Vou estudar a entalpia de formação da água. Então, quando eu falo entalpia de formação da água, quer dizer que a água vai ser formada. Se ela for formada, ela vai estar onde? Nos produtos, não no reagente. Então, toda vez que eu falar assim, uma espécie química foi formada, então ela é o produto. Se eu falar assim, uma espécie química foi consumida, então ela é reagente, tá? Porque os reagentes, eles são consumidos para formar os produtos, tá? Então, se eu estou estudando entalpia de formação da água, então se a água vai ser formada, ela é produto. Tá? Então, eu vou montar a equação de trás para frente. Eu vou colocar logo o produto
depois que eu vou para os reagentes. Então, tá aqui, ó, entalpia de formação da água. Agora eu vou para os reagentes. Os reagentes é simples, gente, ó. A água, vocês estão vendo que ela é formada pelo Hzinho, né, o H, e pelo O. Esse H é o hidrogênio. Esse O é o oxigênio. Então, já sei aqui, ó. Eu já sei que a água vai ser formada por esse carinha aqui, ó. Hidrogênio mais oxigênio, tá? Hidrogênio mais oxigênio, tá? Aí você tem que lembrar do seguinte, ó. Esses dois símbolos que eu coloquei aqui, o H e o O, são símbolos dos elementos químicos, tá? Ou seja, do átomo de hidrogênio, do átomo de oxigênio. Só que na natureza, esses dois elementos, eles não existem como átomo. Eles existem como molécula. Então, por exemplo, o oxigênio que nós respiramos não é esse oxigênio elemento químico. Nós respiramos o oxigênio gasoso, o O2. Então, na natureza, nós temos esse composto aqui, que é encontrado ó, na forma mais comum. É o O2, né? Oxigênio gasoso. O hidrogênio também é o mesmo caso. Nós encontramos na natureza é o H2 gasoso. Então, já sei que o oxigênio, na natureza, ele tem o H2, aliás, o O2, e o hidrogênio é o H2. Então, os dois estão na forma gasosa. Então, H2 gasoso vai reagir com O2 gasoso, formando água. Então, é interessante que vocês consigam, pelo menos, entender isso. Na maioria dos casos, quando eu falar de gases, né, hidrogênio e oxigênio, a gente vai ter sempre eles na forma diatômica, né, dois átomos, que no caso é HH ou OO, né, no estado gasoso. Então, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, é tudo nesse estilo. Aí vai falar assim, professor, e o carbono? É o C2? Não, o carbono tem que lembrar, o carbono é o carbono grafite, né? O cloro, professor, é o Cl2. O flu é o F2, e assim por diante. Aí vai perguntar, professor, e o ferro? O ferro é só o Fe mesmo sólido, né? Porque se eu perguntar para vocês, como nós encontramos o ferro na natureza? É ele gasoso ou é ele líquido? Não, eu encontro ele sólido. Mas é o F2? Não, é só o F mesmo, tá? Ele não forma moléculas de F2, tá? É somente o F mesmo, tá? No caso do ferro. Agora, essas moléculas gasosas, no geral, são moléculas diatômicas, com dois átomos, tá? Então, vamos lá. Então, essa é uma equação de formação da água. Eu estou partindo dos elementos, aliás, dos compostos, como eles são encontrados na natureza, para formar um composto mais complexo. Ou seja, nos reagentes, tem sempre que vir substância simples, tá? O que é substância simples, professor? É aquela que é formada pelo mesmo elemento químico. Então, aqui, ó, tem um H2, ela é formada pelo mesmo elemento químico, HH. O2, mesmo elemento químico, OO. Então, substâncias simples formam substâncias complexas, tá? Então, a entropia de formação é isso. Substância simples formando substância complexa. Nunca, na equação da entropia de formação, pode vir substância complexa no reagente. Nunca. Substância composta no reagente. Nunca pode vir. É sempre simples, tá? Então, beleza. Já já eu vou abrir para dúvidas de vocês. Então, é o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa equação está balanceada, gente? O Não. que vocês... Não. Aí, para entalpia de formação, tem um segredo. Entalpia de formação, eu tenho que balancear só os reagentes. Eu nunca posso balancear os produtos na entalpia de formação. Nunca. Por quê, professor? Porque na entalpia de formação, por definição, é sempre a entalpia da formação de um mol de moléculas. Então, nos produtos, aqui sempre vai ter que vir um. Sempre. Eu não posso mexer nos produtos, tá? Na entalpia de formação não pode ter produtos diferentes de um, é sempre um, tá? Alguém fala assim, professor, toda reação química é isso? Claro que não. Nas reações químicas, de modo geral, nós podemos balancear utilizando, balanceando reagente produto, né? Que eu tinha até falado para vocês em outras ocasiões, né? Agora, quando vem para entalpia de formação, aí já muda. Entalpia de formação, nós só vamos balancear os reagentes. O produto nunca pode ser balanceado, é sempre um. Então, para balancear isso aqui, ficou fácil. Ó. Eu tenho dois hidrogênios aqui, ó, dois hidrogênios. Nos reagentes eu tenho dois, então não preciso mexer. Agora, oxigênio, quando não aparece nada, é porque eu tenho um. E no produto, tem dois. Aliás, no reagente tem dois, no produto tem um. Então, para balancear, você faz isso aqui, ó. Coloquei, ó, um,
meio. Colocou um meio, esse 2 aqui cancela com esse 2, né? E aí vai ficar só um hidrogênio, um oxigênio. E aqui nos produtos também tem só um oxigênio. Então pronto, está balanceada. Então a entalpia de formação são reações que seguem esse estilo. É a formação de um mol de moléculas. Essa entalpia, ela vai ter um valor lá, né? Um valor qualquer. E essa entalpia da forma de formação, que tem um valor qualquer, ela tem geralmente esse símbolo aqui, ó. Entalpia padrão de formação. Então, esse F que tem aqui embaixo é para indicar que a entalpia é padrão de formação. Então, ela vai ter um valor lá, X, vou colocar. Tá? Então, isso aqui é uma equação para entalpia de formação. Tá? Alguém me fala assim, professor, essa entalpia de formação, esse valor aqui, eu posso usar ele onde? Posso usar para calcular a entalpia de uma reação, como foi o caso anterior. Né? Então, eu forneço para vocês uma tabela com a entalpia de todos os componentes das reações, entalpia de formação dos componentes da reação, aí vocês vão pegar ela e vão fazer aquela formulazinha, entalpia dos produtos menos reagentes. Tá? Então, é interessante. Deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo acompanhar? Gente, estou falando muito rápido. Tá de boa. Essa entalpia de formação é aquela que tem um valor zero? Tem um valor zero. Ela tem um valor zero, exatamente. Mas para quem serão os elementos que terão valores igual a zero? Vocês lembram? Os, as substâncias simples, se eu não me engano. Exatamente, exatamente. Substâncias simples ou aquelas na qual a fórmula alotrópica é a mais comum. No caso do fósforo vermelho, em relação ao fósforo branco, o enxofre rômbico, o carbono grafite, tudo é zero. E as substâncias simples de modo geral. Beleza? Então, se eu tiver H2, O2, Cl2, F2, ferro, tudo isso é zero. Beleza? Substâncias simples serão zero. Aí as substâncias compostas não. Aí todas já têm um valor numérico, que pode ser positivo ou negativo. Beleza, gente? Beleza. Travou? Não, travou não. Eu tô pensando aqui no que eu Ah, vou tá falar sim. agora. Ó, vamos lá. Outro tópico que eu queria abordar com vocês é isso aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Lei, né? Lei de réis, tá? Lei de réis. O que é essa lei de réis? É o seguinte, ó. Digamos que eu tenho uma reação global, uma reação química, e eu posso pegar essa reação química e desmembrá-la em várias semi-reações ou em reações parciais, tá? Ou posso fazer o caso contrário. Posso ter semi-reações ou reações parciais, eu posso combiná-las matematicamente de tal modo que eu chegue numa reação global que eu quero. Então, essa questão, gente, de lei de Hess é engraçada que ela parece muito parece, de certa forma, como um quebra-cabeça. Você tem uma reação global, que é como se fosse o teu modelo do quebra-cabeça, aí você vai pegando as reações parciais e vai começar a modelar elas até chegar naquela reação global que você vai precisar, né? Que é como se fosse o teu quebra-cabeça. Aí você olha assim, essa molécula lá na minha reação global, que é a minha reação modelo, está no reagente, e na minha semi-reação está no produto. Aí você já tem que lembrar, então eu tenho que inverter. Aí você vai brincando com as reações até chegar na reação global. Aí, de novo, tem que lembrar, eu posso inverter, posso multiplicar por 2, por 6, eu posso dividir por 3, por 4, eu posso fazer o que eu quiser, em termos de operações matemáticas, tá? E aí tem que lembrar de outra coisa importante também. O ΔH da reação, ele precisa sofrer as mesmas operações que a reação sofreu, tá? Beleza? Então, quero que vocês gravem isso. Vamos fazer um caso. Esse caso aqui é muito parecido com o que eu passei no exercício. Ó. Vamos ver se vocês vão conseguir lembrar. Ó. Eu tenho essa reação aqui, ó, reação B, B. Vamos lá. Todo mundo está escutando aí, gente, ainda? Eu sim.
Tá desanimada, Gisele? Gisele? Ó, deixa eu perguntar aqui um negócio para vocês. Perguntar aqui um negócio para vocês rápido. Ah, achei que tinha caído a internet. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu vou montar, aí depois que eu tiver que eu terminar de montar isso aqui, aí eu vou explicar para vocês o que eu tô querendo falar, tá? Então, eu vou ter isso aqui, AB, delta H igual a 10, tá? Eu vou ter também A, C. Não, peraí, deixa eu só pagar aqui rápido, só para me poder explicar, tá? Não se preocupem que eu estou só montando. Na hora que for explicar, vocês vão entender o que eu estou querendo fazer. Então, eu vou ter também A, vou ter isso aqui, ó, C, A, tá? C, A. Deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar aqui que não vai dar certo. Deixa eu apagar aqui para a gente poder montar. Tá. Pessoal, acho que o meu fone descarregou. Vocês estão conseguindo me escutar ainda? Falei aí. Tá dando pra escutar. Sim, tá dando para Tá, escutar. beleza. Porque o fone deu descarregado aqui, eu achei que poderia ter alguma interferência aqui, tá? Deixa eu ver como é que eu vou montar essa reação aqui. Não, eu não vou explicar isso aqui não. Eu vou explicar depois quando a gente chegar numa questão da prova, que tem uma questão similar a essa aqui, tá? Então, só para vocês entenderem, é o seguinte. Então, ó, eu tenho uma reação global, tá? Eu tenho uma reação global. Deixa eu só sair aqui rápido. Deixa eu sair aqui rápido. E deixa eu pegar. Eu acho que ela está na prova, se não estiver enganado. Não, não está na prova. Deixa eu pegar rápido aqui o exercício. E aí eu explico para vocês mais rápido, porque se eu for ficar escrevendo aqui, eu vou perder muito tempo. Só um minuto, gente. Não vão embora, não. Peraí. Deixa eu ver se é nesse exercício aqui que tem. Deixa eu ver. Pronto, era esse bem aqui. Tá. Então, vou só copiar ele, porque esse aqui é o melhor exercício para entender lei de Hess, tá? Esse aqui é o melhor exercício para entender lei de Hess. Então, vamos lá. Eu vou copiar, aí vamos fazer ele aqui rápido, vocês vão entender. Ele não está na prova, na verdade, ele estava na lista de exercícios, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Pegar o ponteiro, pronto. Ó, de novo, só para recapitulando. Então, a lei de Hess, eu posso, né, combinar várias semi-reações para chegar numa reação global, tá? Uma reação global desejada. Então, geralmente, as questões, ela fornece uma reação global, essa é a nossa reação de referência, e as minhas reações parciais, elas serão combinadas de tal modo que eu chegue nessa reação global. Lembrando que, para me chegar, eu posso fazer operações matemáticas. Então, eu posso inverter a reação global. Aliás, a reação parcial eu posso inverter, posso multiplicar por 2, dividir por 3, fazer essas operações matemáticas todas aí, tá? Então, com essa questão, nós vamos conseguir entender a lei de Hess de maneira bem tranquila. A questão mais didática que tem para a gente tentar entender isso aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos ler a questão. Se A, B e C representam substâncias, né? Faltando um acento circunflexo no A ali. Se A, B e C representam substâncias que participam das reações, então eu tenho duas reações. Eu tenho a reação 1, que é a reação A formando B,
e tem uma reação 2, que é a reação B formando C. Lembrando que a reação 1 tem ΔH menos 10 quilocalorias. Reação 2 tem ΔH mais 5 quilocalorias, tá? Aí ele pergunta assim, ó, podemos prever que a reação C, formando A, apresentará uma entalpia de reação igual a. Então, gente, ó, C formando A é a minha reação modelo, a minha reação de referência. Vai ser para ela que eu vou ficar olhando toda hora. E a minha reação 1, 2 serão as reações que eu vou fazer o quebra-cabeça para chegar na reação de referência. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês estão vendo na reação, vocês vão sempre olhar para a reação de referência e para a reação e para as reações parciais, que é 1 e 2. Então, vamos lá. Reação de referência. Vocês estão vendo o A no produto ou no reagente, gente? Reação de referência. O A está onde? Produto ou reagente? Nos produtos. Nos produtos. Aí você vai lá nas reações parciais e vai ver onde que tem o A. Aí você está vendo que tem o A na reação 1. A reação 1 está aqui o A. Só que na reação 1, o A está nos reagentes. E na reação de referência, ele está no produto. Então, de cara, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o processo de inversão. Então, o B vira reagente, o B vira reagente e o A vira produto. Ah, professor, então quer dizer que inverteu a reação? Inverteu a reação. E o ΔH, vai acontecer o que com ele? ΔH vai virar isso aqui, ó. ΔH também vai ser invertido. Então, se ele vale menos 10, agora vai valer o quê? Mais 10. Ele inverte o valor. Então, se eu invertir a reação, o ΔH também sofre inversão de valor, tá? Vamos agora analisar o segundo caso. Eu estou vendo na reação modelo que o C ele está aqui na esquerda da seta. Toda vez que está na esquerda da seta, quer dizer que ele está no reagente. Então, se o C está na esquerda da seta, é o reagente, eu vou lá para minha reação, para as minhas semi-reações. Onde que aparece o C? Na reação 2. Na reação 2, o C está à direita da seta. Se o C está à direita da seta, ele é produto. E na reação modelo, ele está à esquerda e é reagente. E ele não pode estar na esquerda. Ele não pode estar na direita, ele tem que estar na esquerda. Então, se o C está na direita, eu vou jogar ele lá para a esquerda. Então, vai virar isso aqui, ó. Vai virar C, formando quem? Formando B. Ah, professor, então quer dizer que inverteu de lado, trocou de lado. Então, inverteu a reação. Então, C agora está virando B. Se eu invertir a reação, o ΔH também sofrerá inversão. Então, se ele era mais 5, lá na reação 2, ele vai virar agora menos 5. Pronto, as reações estão prontas. Professor, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar as duas reações e vai somar. Vamos somar as duas semi-reações para chegar na reação global. Aí tem um detalhe importante. Se tivermos compostos químicos iguais em lados opostos, eu posso cancelar. Então, estou vendo que tem um B antes da seta e tem um B depois da seta. São lados opostos. Então, compostos químicos iguais em lados opostos, eu cancelo. Então, B cancela com B. Porque um está na direita e o outro está na esquerda. Ou seja, um está no produto e o outro no reagente. Então, eu posso cancelar. Quando eu cancelo, vai sobrar quem? Vai sobrar só o C, aqui nos reagentes, antes da seta. Vai sobrar só o C. E depois da seta, eita, mouse, depois da seta vai sobrar só o A. Ah, então quer dizer que o C formou o A, igual a reação global, C formando o A. E o ΔH, professor? ΔH dessa reação vai ser esse aqui, ó. Vai ser o seguinte, ó. Eu falei que vocês vão somar as duas reações. Aí, essas duas reações aqui vocês vão somar. O ΔH, vocês também vão somar um com o outro. Então vai ser quem? Vai ser 10, vai ser mais 10, somado com quem? Com mais 10 somado com menos. Eita, meu Deus do céu, tá horrível aqui. Mais 10 somado com menos 5. Então vai ser 10, né? Tecnicamente vai ser quem? Vai ser mais 10 somado com menos 5. Ei, gente, o negócio aqui tá grave, viu? Não tá funcionando mais não. Ó, vou ter que ir aqui pro mouse do notebook ver se melhora. Então, ΔH vai ser igual vai ser igual 10, tá? Vai ser igual 10, mais por menos, menos
5, né? 10 vai ser igual... Aliás, ΔH vai ser igual a 10 menos 5, que vai ser igual a quanto? A mais 5 positivo. Eita, meu Deus do céu, o negócio aqui tá grave. Ó, vai não. Mais 5 positivo, tá? Deixa eu só apagar para mim poder tentar dar um jeito. Meu Deus do céu, que mouse horroroso. Tá? Então, ΔH vai ser igual a mais 5. Ah, professor, tem alternativa lá, alternativa C. ΔH mais 5. Então, gente, vocês precisam sempre somar a reação e o ΔH. Aí, de novo, gente, é um somatório. Ó, vai ser 10 mais menos 5. Ah, professor, mas tem ali um menos entre parênteses. Tem um menos entre parênteses e tem um mais fora do parênteses. Isso aí envolve jogo de sinal. Mais por menos, menos. Então, esse menos que apareceu aqui, ó, é do jogo de sinal. Alguém fala assim, ah, professor, mas eu acho mais fácil já fazer direto. 10 menos 5 já dá 5. Também dá certo. Você pega só esse 10 aqui e subtrai com esse 5 aqui, ó. Também dá certo. Fazer a conta direta sem esse negócio de jogo de sinal. Também dá certo, sem problema. Tá? Deixa eu perguntar se vocês conseguiram entender, gente, lei de Reis. Todo mundo entendeu, gente? Deu para entender. Deixa eu sair daqui. Deixa eu perguntar. Alicia, você conseguiu acompanhar isso aí? Sim. Bianca. Acho que a Bianca não está escutando, então. Se o senhor quiser explicar a questão de novo, pode ser. Então, vamos lá. Ó, de novo. De novo, ó. Eu tenho... A minha reação global é a reação C, do composto C, formando o composto A. É o que ele tá colocando aqui, ó. Então, ele fala assim, ó, se A, B e C representam a substância que participa das reações, então ele tá dizendo que o A forma o B, ΔH menos 10. Ele está dizendo que o B forma o C, ΔH mais 5. Aí ele pede para mim calcular o ΔH de C formando A. Aí eu falo assim, professor, mas o ΔH de C formando A eu não sei calcular, porque não tem essa reação química que ele não deu. Ele só deu a reação 1 e 2, que é A formando B e B formando C. Não tem esse C formando A. Aí onde vai entrar a lei de Reis. É eu gerar uma reação que ela nem existe aqui. Eu vou gerar ela de maneira teórica, de maneira imaginária. Essa reação C formando A, ela não existe aqui na questão, mas eu vou chegar nela de maneira teórica. Então vamos lá, como que eu vou chegar? Eu estou vendo que o A está aqui antes da seta. Ó. O A, na reação, o A está aqui antes da seta, na reação 1. Tá? Lá na reação modelo, o A está depois da seta. Então, esse A antes da seta é reagente. Na reação modelo, o A depois da seta é produto. Então, o que eu tenho que fazer? A reação 1, eu tenho que inverter. Eu tenho que pegar o A, que está antes da seta, e jogar para depois da seta. Ou seja, ele era reagente, vai virar produto. Então, eu vou inverter. Então, ao invés de ser A formando B, vai ser aqui, ó. Vai ser B formando A. Ah, professor, teve inversão. E o ΔH? Também vai sofrer inversão. Se ele valia menos 10, vai valer agora o quanto? Mais 10. Então, se eu inverter a reação, o ΔH também vai ser invertido. Professor, se eu multiplicasse essa reação por 2, o ΔH seria multiplicado por 2 também, tá? Então, vamos lá. Na reação global, eu estou vendo que o C, ele aparece aqui, ó. O C aparece antes dos reagentes. Aliás, aparece antes da seta, nos reagentes. E na reação 2, o C aparece no produto. Ah, se na reação global ele está antes da seta e na reação 2 ele está depois da seta, também vou ter que inverter. Então, ao invés de ser B formando C, vai ser C formando A, porque na reação modelo o C está nos reagentes. Depois que eu formei agora, ó, B formando A e C formando B, eu vou pegar as duas reações e vou somar. Aí tem um detalhe importante. Aparece B nos reagentes da primeira reação e aparece B no produto da segunda reação. Toda vez que a mesma substância aparecer em lados opostos, eu posso cancelar. Então, só posso cancelar se elas estiverem em lados opostos. Professor, se ela estiver do mesmo lado, eu posso cancelar? Não, você tem que somar. Se tivesse o B e B do mesmo lado, aí você iria somar. B com B, 2B.
Agora, se tiver em lados opostos, eu tenho que cancelar. Professor, mas o que é esses lados opostos? É quando um estiver antes da seta e o outro estiver depois da seta. Você pode cancelar. Então, nesse caso, eu cancelei o B e o B. Ah, então só sobrou o C e o A. Exatamente. Então, sobrou o C antes da seta e sobrou o B. Aliás, sobrou o C antes da seta e sobrou o A depois da seta. Então, tá aqui, ó. Ó, o C que sobrou depois da seta, né? E o A que sobrou depois da seta. Ah, então esse C formando A é justamente a reação global aqui, ó. É a reação global, a mesma que eu estava procurando, né? A reação global. Aí você vai fazer o que agora? Você vai pegar as duas entalpias já modificadas, que vocês fizeram a inversão, vai pegar as duas entalpias e vai somar. Ah, professor, por que ela está menos 5? Porque na reação ela era mais 5 e eu inverti a reação, fiz a inversão da reação. Se eu fiz a inversão da reação, ela vai virar menos 5. Então agora é só somar. Mais 10 menos 5. É a mesma coisa que 10 menos 5, que vale quanto? Vale 5 positivo. Então seria a letra C. É só isso, viu, gente? Deu para melhorar o entendimento de vocês? Deu. Eu sim. Beleza. Então vamos lá. Ó, nessa nossa revisão de hoje, a gente vai marcar outra depois. Nossa revisão de hoje, eu vou parar por aqui, a revisão, mas a gente vai já tentar fazer pelo menos a primeira questão da primeira prova, tá? Agora, em termos de teoria, eu vou parar por hoje. Aí na próxima revisão, a gente vai falar de entalpia de ligação. E vamos falar um pouco de calorimetria também, tá? Então, em termos de teoria, por hoje eu vou parar por aqui. A gente já viu três coisas, a gente já viu algumas coisas importantes, ó. Nós vimos o conceito de termoquímica, que estuda energia. Nós vimos a classificação dos processos, pode ser endotérmico, absorve calor, exotérmico, libera calor, endotérmico, energia, o calor é positivo, o exotérmico, o calor negativo. Nós vimos o conceito de entalpia, que é o calor da reação química, e é representado pela letra H. Nós vimos como cálculo ΔH de uma reação, que é a entalpia do produto menos reagente. Aí fizemos um caso bem simples aqui, que está na tela de vocês. Depois, a nossa revisão veio para a lei de Hess, tá? E teve ainda antes entalpia de formação, tá aqui também, ó. Nós estudamos também entalpia de formação, né? Na qual a formação de um molde de moléculas ocorre a partir da reação de substâncias simples. Então, substâncias simples interagem para formar um molde de moléculas. E essa entalpia é a entalpia de formação. Então, nossa revisão, ela foi baseada nisso aí, tá? Então, agora, vamos tentar fazer rapidão aqui essa primeira questão da prova. Então, só para quem chegou depois, eu tinha explicado antes que a nossa revisão, eu vou falar um pouco de teoria no começo e depois a gente vai fazer as questões das duas provas, tá? Então, é importante que vocês estejam com as provas de vocês em mãos para vocês verem onde que vocês errarem ou vocês anotarem já rápido aí, tá? A resolução das questões, tá? Então, é importante vocês estarem com essas questões resolvidas. Por quê? Porque eu falei que a recuperação vai ser pesquisada. Então, se vocês estiverem com as questões resolvidas, já vai ajudar bastante a vocês no dia da prova, tá? Então, vocês têm que anotar a resolução das questões que eu vou fazendo com vocês. Mas não só anotar, tem que tentar entender também. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão da primeira prova, tá? Fala assim, ó. Reação exotérmica é aquela na qual... Então, vamos lá. Ele tem 4 itens, nós iremos verificar quais são os corretos. Então, aqui, gente, eu não quero só que você, professor, eu já sei qual é o gabarito. Não, quero que vocês entendam por que o gabarito é o que é, beleza? Eu não quero só que vocês gravem que o gabarito é a letra D, não, ou letra C. Quero que vocês entendam por que é a letra A, ou por que é a letra B, ou por que é a letra E, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, reação exotérmica. Vocês têm que lembrar, a reação exotérmica é aquela na qual a liberação de calor. O calor é liberado para o meio ambiente, para o ambiente, para as vizinhanças. Então, esse item 1, de cara, vocês nunca podem errar. Por quê? Reação exotérmica já remete à liberação de calor. Então, o item 1 é verdadeiro. Reação exo libera calor. Beleza? Vamos lá. Agora ele está falando que a reação exotérmica tem diminuição de energia. Tem diminuição de energia. Vamos fazer um diagrama. Eu vou montar um diagrama para vocês tentarem entender essa questão, tá?
Meu Deus do céu, era para ser uma seta aqui, mas tá horroroso, tá? Então, essa seta vai ser uma seta que envolve ΔH. Uma seta que envolve ΔH, tá? Então, aqui eu vou colocar, rapidão aqui, eu vou colocar entalpia. Vou colocar aqui entalpia dos reagentes. Entalpia dos reagentes. Vou colocar aqui um valor 30. Entalpia dos reagentes, vou colocar um valor 30. E aqui embaixo, eu vou colocar entalpia dos produtos. Colocar entalpia dos produtos, um valor 10. Ó, entalpia dos produtos, valor 10. Ó, gente, eu quero que vocês entendam que isso aqui é um gráfico, é um diagrama. Esse diagrama, essa seta aqui em cima, que tá horrível, mas é uma seta, tá mostrando que eu tenho uma ordem crescente de energia. Então, estou saindo da entalpia dos produtos, que vale 10, o pezinho aqui de produto, e estou indo para a entalpia dos reagentes, que vale 30. Então, a reação, na verdade, não é produto indo para o reagente, é reagente indo para os produtos, né? Então, a reação é essa aqui, ó. Reagentes formando produtos, tá? Se eu perguntasse para vocês, de cara, quero que vocês respondam aí no chat, qual seria o ΔH dessa reação, gente? Quero que vocês me respondam aí. Façam um cálculo mental, rapidão, de cabeça. Qual seria, gente? O ΔH dessa reação? Seria quem? -20. Vai me explicando por que é menos 20. Vai me dizendo aí, Gisele. Vai me explicando por quê. Vamos montar passo a passo. Seria quem? É a entalpia dos produtos Que vale menos a quanto? entalpia dos reagentes. Tá, entalpia dos produtos vale 10. quanto? 10. Aí eu 10. coloco o que depois? Menos. Menos a entalpia dos reagentes, Que que é vale 30. quanto? 30, né? Então, 10 menos 30 seria 10 menos 30, vai ser igual. Então, vamos lá. Conserva o sinal do maior. Quem é maior, 10 ou 20? Ou 10 ou 30? 30. Então, o sinal dele é menos. Conserva o sinal do maior e subtrai. 30 menos 10, 20, né? Então, a entalpia dessa reação seria menos 20. Ah, professor, então é entalpia negativa. Se é entalpia negativa, quer dizer que é uma reação exotérmica. Houve liberação de calor. Beleza. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês interpretem? Eu quero que vocês interpretem o seguinte, ó. Nessa reação, a entalpia do reagente era 30. Depois que ela reagiu e formou o produto, a entalpia caiu para 10, para 10. Então, a entalpia saiu de 30, veio para 10. Eu falei que a entalpia é energia. A energia saiu de 30, veio para 10. Então, a energia ela diminuiu ou aumentou? Diminuiu. E aí, gente? Vocês entenderam isso aí? Sim. A Aham. energia, de novo, a reação é reagente formando produto. Então, reagente transforma em produto. A energia do reagente é 30, a energia do produto é 10. Houve diminuição de energia, né? E o processo eu sei que é exotérmico, eu já sei. Então, quer dizer o quê? Se o processo é exotérmico, há diminuição de energia. Professor, que energia é essa? É entalpia. Então, o item 2, ele é verdadeiro. Reações exotérmicas ocorre diminuição de energia. Com esse diagrama, gente, eu já consigo resolver o item 3. Vocês acham que o item 3 é certo ou é errado, gente? Falem aí, verdadeiro ou falso? Tá certo. Se o item 2 é verdadeiro, o item 3 tem que ser verdadeiro também. Porque ele está dizendo que a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. A entalpia dos reagentes aqui, ó, 30. Dos produtos, 10. É óbvio que a entalpia dos produtos, dos reagentes é maior que a dos produtos. Então, o item 3 ele também é verdadeiro, gente. Aí vamos lá, item 4. Ele fala que a variação de entalpia é negativa. Olha, eu calculei aqui, ó, variação de entalpia. Olha o númerozão negativo aqui, ó. Negativo. Então, o item 4 também é verdadeiro. A variação de entalpia é negativa. Então, as questões corretas aqui seria 1, 2, 3, 4. Seria a letra E. Professor, teria como resolver de outro jeito, só pensando? Teria, mas eu acho mais fácil eu colocar um diagrama com números inteiros. As respostas já saem automáticas, fica muito mais fácil. Beleza? Teria como você tentar lembrar dos conceitos e sair vendo quem está certo e quem está errado. Mas montando o diagrama, fica muito mais fácil. As respostas já estão ali na nossa cara, entendeu? Fica mais fácil. Vocês entenderam isso aí, gente? Sim.
Beleza? Uhum. Certo. Vamos fazer mais outra, aí vamos encerrar, viu, gente, que já vai dar 10 horas, eu tenho outro compromisso, então a gente vai marcar nossas revisões sempre de 1 hora ali, tá? Sempre 1 hora de revisão, beleza? Então vamos lá. Tem alguém anotando isso aí? Eu já anotei. Se tiver alguém anotando, fale aí para mim, se não tiver, fiquem calados. Se ficaram calados, é porque não tem ninguém anotando, então vou passar. Ó, seguinte, a questão 2 da primeira prova fala assim: indique quais fatores que podem fazer variar a quantidade de calor liberado ou absorvido em uma reação química. Isto é, fatores que podem influenciar o ΔH de uma reação, a entalpia. Isso aqui teve uma aula que fornecia uma tabela com os fatores. E na revisão, no dia da prova, eu coloquei uma questão de propósito. A questão ela falava assim: quais fatores influenciam o ΔH de uma reação química, exceto? Era até superfície de contato. No dia da prova eu coloquei essa questão. E na prova eu coloquei uma questão exatamente cobrando isso. Tá? Então eu fiz isso para ajudar vocês. Enfim, então vamos lá. Os fatores que influenciam a entalpia da reação química são alguns fatores que a gente vai tentar falar aqui agora. Primeira coisa, ó, eu vou resumir. Primeira coisa, quantidade de reagente, ou seja, massa dos reagentes influencia a entalpia dos produtos. Então, quando eu falar massa, eu estou falando quantidade, viu, gente? Então, vocês podem usar a mesma coisa, massa ou quantidade. Aí eu falar assim, professor, influencia? Claro que influencia. Se você queimar, fazer a combustão de 2 litros de gasolina e a combustão de 50 litros de gasolina, vocês acham que a energia liberada vai ser a mesma, a quantidade de energia liberada, vocês acham que vai ser a mesma, gente? O que vocês acham? Qual que é a pergunta? Ó, eu vou fazer a combustão, a queima de 2 litros de gasolina e em outro experimento eu vou fazer a queima de 100 litros de gasolina. Quando eu queimo a gasolina, eu vou liberar energia, é uma reação de combustão, uma reação de queima. Essa energia liberada vai ser o ΔH. Vocês acham que a energia liberada nas duas reações serão iguais? Não. Não, vou estar queimando 100 litros de gasolina comparado com 2 litros. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a quantidade dos reagentes ela influencia o ΔH. Ou seja, a massa do reagente influencia o ΔH, tá? Então, o primeiro fato que influencia é a massa. Segundo fato que influencia, gente, ó, massa. Segundo fato que vai influenciar a entalpia vai ser a temperatura, tá? Temperatura. Então, massa. Isso aqui não é para decorar, gente, quero que vocês entendam. Temperatura. A temperatura vai influenciar o ΔH da reação. Então, se eu tiver uma reação que acontece a 0 graus Celsius e uma reação que acontece a 100 graus Celsius, ela vai ter temperatura diferente, ela vai ter ΔH diferente. Tá? Ou seja, o calor envolvido na reação química depende da temperatura. Ou seja, a temperatura na qual o experimento está sendo feito vai influenciar o ΔH da reação. Então, temperatura. Beleza? Vamos ver se a gente consegue lembrar de outro aqui. Ó, outro aqui que a gente vai tentar lembrar. Ó, deixa eu colocar aqui. Ó. Estado físico. Pessoal, o estado físico das espécies químicas que estão na reação química também vai influenciar, tá? O estado físico vai influenciar. Ó um caso simples aqui, ó. Vamos fazer um caso aqui, ó. Água, só para vocês entenderem. Sólida, água sólida, formando água líquida. Agora vamos fazer outro caso aqui. Água, só para vocês entenderem. Água líquida formando água, formando água na fase gasosa.
Pessoal, se eu perguntar para vocês, água sólida, formando água líquida, vocês lembram o nome desse processo aí, gente, dessa transformação? Vocês lembram? Eu não lembro, não. Lembra, não? Quando eu tenho um cubo de gelo e transforma-se em água líquida, como é o nome daquilo ali? Vocês lembram? Aquele derretimento tem um nome, como é? Ah, evaporação. Não, Ou é fusão? Não lembro. fusão, fusão. Então, água sólida virando água líquida é fusão. Essa reação aqui vai ter um ΔH. Digamos que seja um ΔH, sei lá, ΔHX. Tem ΔHX, tá? ΔHX. Se eu tiver agora água líquida virando água gasosa, vapor de água, aqui é vaporização. Eu vou ter também um ΔH. Vou ter também um ΔH. Esse ΔH, ele vai valer um valor diferente de Y. Aliás, um valor diferente de X. Vai ser tipo Y. Aí alguém vai dizer assim, professor, mas tudo aí não é água? Tudo é água, só que tem uma diferença. Elas estão em estados físicos diferentes. Se estão em estados físicos diferentes, o ΔH vai ser diferente. Então, o estado físico influencia no ΔH da reação, tá? O calor de fusão não é o mesmo calor de vaporização para a água, tá? Então, o estado físico influencia sim. Outra coisa que influencia, outra coisa que vai influenciar a entalpia é isso aqui, ó, alotropia, tá? Quero que vocês gravem isso aqui também. Alotropia vai influenciar. Professor, o que... Eu ia xingar, mas não vou. O que significa alotropia? Alotropia é quando eu tenho o mesmo elemento com estruturas químicas diferentes. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico, carbono, grafite, né? Carbono, grafite, vou colocar aqui carbono, grafite, vou colocar aqui carbono, grafite, tá? E o carbono, diamante, tá? Então, diamante, grafite, diamante, se minha letra no quadro já é feia, imagina aqui, tá? Então, diamante, grafite, é isso aqui, é o carbono. Então, quer dizer que o elemento carbono, ele existe como diamante, como grafite. Então, isso aqui são formas alotrópicas, que é o mesmo elemento químico encontrado de diferentes formas da natureza, tá? Então, o que acontece? Dependendo da forma alotrópica, o ΔH também influencia. Ah, professor, então quer dizer que se eu fizer a combustão de carbono grafite e carbono diamante, o ΔH vai ser diferente? Vai. Por quê? Porque a forma alotrópica vai influenciar no ΔH da reação, tá? A forma alotrópica vai influenciar no ΔH da reação, tá? Então é interessante que vocês lembrem disso aqui. Então, tecnicamente, são esses quatro fatores: massa, temperatura, estado físico e alotropia. Massa, temperatura, estado físico e alotropia. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês entenderam isso aí, gente? Todo mundo? Entendi. Entendi. Pessoal, então é o seguinte, são 10 horas, tá? Vamos encerrar aqui a nossa revisão de hoje, beleza? Então, só confirmando com vocês aqui, a nossa recuperação, ela ficou marcada para a próxima sexta, confere? Sexta, 27/10, é isso? Sim. Tá? Então, o Anderson, que não estava na sala, a gente marcou a nossa recuperação para a próxima sexta, dia 27. Depois e vai ser sexta pela manhã, só vamos depois combinar certinho horário e sala, né? Possivelmente vai ser 8h30 ou 9 horas, tá, gente? Possivelmente vai ser 9 horas, tá? Então, quero que vocês tentem. Depois eu vou botar no Google Sala de Aula certinho, a sala e o horário, mas possivelmente vai ser sexta, 9 horas, tá? Nós podemos, só para a gente já agendar aqui, nós podemos marcar uma próxima revisão. Que dia que fica bom para vocês? Tentem lembrar aí um dia que vocês estão mais livres. E aí, Gisele, você lembra? Alicia? O outro dia de revisão, Durante a próxima semana. eu tinha dito que eu acho que ia ser melhor dia 25. Na Mas quarta? aí tem que revisar. É,
Porque quinta-feira não dá, porque é de integral. Pessoal, essa última revisão, se possível, eu queria marcar com vocês à tarde no IF mesmo, no horário livre, entendeu? Porque online aqui no PowerPoint está muito ruim meu mouse, não está tão legal. Então a gente pega ali uma horinha mesmo, se vocês estiverem livre à tarde, a gente marca a revisão rapidão, e aí vocês fazem a prova. Pode ser dia quarta-feira, dia 25. Será que vocês têm algum horáriozinho livre aí, esse dia 25? Porque eu poderia ser pela manhã, mas aí vocês ir para o IF, se não tiver aula pela manhã, só para assistir uma hora de revisão, não sei se vale a pena. Seria bom se vocês estivessem já lá à tarde e a gente marcasse rapidinho. Uma hora assim, de revisão à tarde, dia 25. O que vocês acham? Acho que só se for na aula de Alexandre. É dia de quarta? Se eu não me engano, é. Depois confere, eu vou dar uma olhada também. Se for dia de quarta, dá certo. Pois eu vou dar uma olhada e aí eu coloco o comunicado lá no Google Sala de Aula, certinho, para todo mundo acompanhar. Tá certo. Beleza, Alicia? Beleza. Gisele, Bianca, tranquilo? Tá tranquilo. Beleza, então, gente, até a próxima. E depois a gente marca certinho essa próxima revisão aí, tá, gente? Tchau. Tchau. Tchau.